Olá, Boa! boa tarde. Boa tarde, gente. Quem começa, Pamela? Eu ou você? Fica à vontade. Então vamos lá. Meu nome é Pedro Henrique, mas sou mais conhecido na internet como PH Cortes. Tenho 18 aninhos, mas estou aqui na internet desde os meus 12 anos. Então, desde o final de 2014, estou aí com o meu canal no YouTube chamado PH Cortes. E em 2015 eu comecei um quadro chamado Meus Heróis Negros Brasileiros, onde eu trago a história de homens e mulheres que fizeram a diferença na história do nosso país. Muitas vezes a gente ouve falar os nomes deles em avenidas, em lugares, mas a gente não sabe que são pessoas pretas, e é muito importante, até porque quando vão se falar da história da negritude nas escolas, resumem muito a só escravidão e feijoada, sabe? E é muito além disso. E hoje em dia mantenho meus heróis negros brasileiros, mas estou muito mais atuante no Instagram, fazendo conteúdo de entretenimento. Às vezes a gente tenta fazer um pouco de humor ali, mas como eu não me acho engraçado, eu faço umas graças ali, algumas pessoas dão risada. Eu prefiro falar que eu faço só entretenimento. E é isso, gente. Acompanhem lá no Instagram, @CortesPH, e no YouTube, PH Cortes. Arrasou. Eu sou Pan Nascimento, tenho 32 anos, ou seja, PH. É até vergonhoso, né? Tenho 32 anos, sou mãe, criadora de conteúdo digital desde 2014. Quando a gente. É engraçado que o PH falando isso, ele vem de uma geração totalmente diferente da minha, né? Você já é de uma geração que já tinha rede social ali como base. E eu me introduzi na rede social, então eu costumo falar que a rede social ela me possibilitou ser vista, né? Ela me possibilitou nascer em uma rede e conseguir me conectar com outras mulheres. Então, assim, quando eu comecei nas redes sociais em 2014, através de um vídeo falando sobre o meu cabelo crespo, a minha busca, e aí entra no tema que nós vamos falar aqui agora, que é representatividade, entra nesse lugar de busca por ser vista e por me conectar com outras mulheres que tinham ali as mesmas demandas que eu e que estivesse passando por esse processo de empoderamento através da estética, que no meu caso era o cabelo crespo. Então, quando a gente fala, que é o tema principal da gente, sobre representatividade, a gente sempre, acho que o PH pode falar disso também quando ele criou esse quadro, a gente sempre está em busca de ser representado, não numa grande escala, mas porque nós somos múltiplos, eu acho importante a gente deixar bem claro isso, nós somos múltiplos, nós fazemos muitas coisas, e eu acho, inclusive, até um pouco perigoso dizer que eu represento algo ou determinada classe ou comunidade, né? Eu costumo falar muito do meu lugar, do meu viés enquanto uma mulher preta, periférica, sou do interior da Bahia, moro aqui no Rio de Janeiro, sou artista, uma das coisas que é importante a gente também ressaltar. E quando a ideia sempre é a gente a busca é exatamente essa, né? Então, quando veio a rede social, que quando eu costumo falar que a rede social nos possibilitou existir, né, PH, porque pouco é procurado por nós, e aí a gente traz para o caso da influência, né? Hoje a influência, né, a gente tem a rede social, a gente se fez, né, presente nas redes sociais, a gente aprendeu a manusear ali a tecnologia ao nosso favor, eu posso dizer isso por mim, né, aprendi editar, aprendi a fazer me colocar, fazer o meu produto, né, me fazer de produto para que então a gente pudesse ser vista por uma marca ou por pessoas que possibilitassem a gente dialogar direto. Então, a representatividade ela está nesse lugar de existência, na minha visão. E aí, a rede social, eu acho que o PH pode falar até melhor dentro da geração dele,
e tem esse papel, né, de quando eu vejo, eu acho que é possível. E isso foi muito que fez com que eu passasse a me comunicar com responsabilidade. Porque ali atrás, quando eu entendi que essas mulheres, elas ali na minha bolha, né, na minha comunidade, eu percebi que eu estava virando ali uma referência, que eu estava sendo um lugar de referência, imediatamente eu pensei que preciso sim ter responsabilidade para me comunicar com essas pessoas, né? E aí a gente depois traz o lugar também de profissionalismo, né? E eu espero que essas pessoas também entendam. E aí a gente pode até, eu acho que a IPH compactua do mesmo pensamento, acho que a gente precisa ressaltar que nós, pessoas pretas, criadores de conteúdo, a gente não só fala de racismo, tá? As pessoas precisam entender, e acredito que as grandes marcas, caso alguma esteja aqui, é importante entender que nós somos pessoas, nós somos consumidores, e a gente quer criar para pessoas que consomem, entende? A gente quer criar conteúdo que não seja diretamente ou apenas ligado ao lugar de questão racial. Por quê? Aí é importante também ressaltar que essa não é uma fala de exclusão das questões raciais, porque não tem como a gente ser preto e não falar sobre questões raciais. A minha presença, ela é política, o meu cabelo, ele é política, a minha fala, ela é política, a minha presença por si só concretiza que eu sou uma pessoa preta, logo eu não vou compactuar com falas ou pessoas que comunem do racismo estrutural de uma sociedade. Ok, eu vou sempre estar denunciando, porque a denúncia ela é necessária, e aí a gente volta para a tecnologia, o quanto que ela foi importante para nós, pessoas pretas, denunciar o tempo inteiro toda essa estrutura, né? E aí, recentemente, a gente tem até o caso, agora que muito se fala aí, sobre a questão do algoritmo. Por que que o nosso conteúdo, né, Cortez, não chega nas pessoas? Por que que o nosso conteúdo ele não é consumido, né, como a grande maioria e aí a gente pode falar sobre os nichos, né? Cortez, eu tenho certeza que ele está aí, ele adora viajar, ele pode querer falar de beleza, ele pode querer falar um homem falar de moda, a gente pode querer falar de diversos nichos, né? E que a presença racial ela vai estar introduzida porque somos pessoas pretas. Então, para marcas, eu acho que esse é o lugar onde a gente busca representatividade, né? A gente quer ser vista, eu quero ser vista ali, e as marcas que estão aí nesse processo de entendimento sobre quanto que é importante contratar pessoas pretas, não só contratar dentro ali como representar como modelo, como criador de conteúdo, mas dentro da própria marca ali, dentro da estrutura, né, da marca, o antes de chegar nas telas, o antes de chegar o produto no lugar. Então, assim, quando a gente fala de representatividade, a gente precisa, sim, entender que a gente precisa ser visto, a gente precisa ser consumido, mas a gente também precisa mudar o olhar um pouquinho, e acho que existe já um avanço sobre quem são os criadores de conteúdo preto. E eu acho que quando as pessoas que estão em casa, que são pretas, elas também querem ver eu, ou Cortez, a Gabi de Pretas e tantos outros incríveis que nós temos falando sobre maquiagem, falando sobre beleza, falando sobre viagem, falando sobre ostentação, né? A gente Sim, também é essa pessoa. É um negócio que é até debatido, né, no nosso meio, que a gente é muito além do que enciclopédia, sabe? É enciclopédia que se fala, né? Tipo, só vai procurar quando precisa saber de informações raciais. Mas qual é o certo? O certo é chamar de negro ou de preto? Mas qual que é o certo ali? Então, e assim, existem várias outras coisas na internet, várias outras ferramentas para a galera pesquisar e se informar de questões raciais. Hoje, ainda bem que existe esse acesso à informação. Então, foi bem legal esse ponto que você trouxe, Pan, que a galera tem às vezes a visão de que porque a gente tem uma consciência racial, automaticamente a gente precisa falar e se posicionar de todo e qualquer caso de racismo que acontece 24 horas. Racismo não é algo
legal, sabe? É algo que tira um pouco da nossa energia e às vezes a gente só quer compartilhar nossas vivências, a gente às vezes só quer compartilhar, sei lá, a gente pulando uma piscina de bolinha, sabe? Umas coisas bobinhas assim, e nossa, então vocês querem ignorar tudo que está acontecendo? Obviamente não, e não é isso que eu estou falando, mas que existe ali o meio termo para preservar nossa saúde mental também, né? Para não ficar ali completamente só falando de questões de racismo. Falar de questões raciais não se resume a falar de racismo. Falar de cabelo tá falando de uma questão, sabe? É o que você falou. Nada vai mudar o seu cabelo, a sua pele, a sua cara. Você está ali na frente da câmera falando qualquer abobrinha, é uma mina preta, uma mulher preta falando de qualquer abobrinha, tá ligado? Então, que é algo que a mídia tradicional pouco nos trouxe, né? Pouco nos contemplou. É algo que a gente precisava, sabe, se desdobrar para ver alguém preto numa novela, em algum programa de TV. Agora as coisas estão mudando, mas voltando, saindo um pouco da problemática e indo agora para a parte legal da coisa, né? Você comentou um pouco de quando você começou a falar sobre cabelo, sobre suas questões, algumas outras pessoas começaram a te ter como referência, e isso daí foi algo que eu percebi que aconteceu muito comigo, e eu era novão, né? Então, foi muito Era, estranho. gente, 18 anos. Era no... Não, mas então, era mais novo Eu ainda. entendi. 18 anos agora, ou velho, né? Mas o que eu tô falando é que, assim, eu tava num processo também, ainda tô, um processo de construção de autoestima. É um processo, Sim. assim, que eu, na época ali, com 13, 14 anos, eu não era um menino tão seguro, era um menino que estava buscando referências, e através do meu próprio trabalho, dos meus heróis negros brasileiros, isso me potencializou e fortaleceu muito para eu saber a potência da minha história, a potência dos que vieram antes de mim, aprender a referenciar os ancestrais, mas ver que outros moleques da minha idade, ou até mais novos que eu, eles me tinham como uma referência, foi uma coisa muito louca, que eu senti esse peso de eu tenho que ter uma responsabilidade na minha fala aqui. Eu, independente da minha idade, tem que ter essa responsabilidade, e que foi um peso, na real, bem legal, assim. Não foi algo que eu falei, nossa, agora eu não vou poder falar tal coisa, agora... É só ter o senso, né? É o que mais chamam a gente aí de influenciador digital. Uns chamam de criador de conteúdo, outros chamam de influenciador, e saber o peso que a influência tem. Porque a Exato. partir do momento que você vira uma referência, você vira uma influência, né, de uma certa forma. E saber moderar essas coisas é algo que tem uma certa dificuldade ali, mas eu acho legal essa responsabilidade de caraca, agora eu tenho uma responsabilidade mesmo na minha mão, tem pessoas me assistindo, eu influencio alguém aí, enfim, é uma experiência que tem que ter essa responsabilidade, mas eu acho essa responsabilidade legal. É isso, eu acho perigoso, assim, eu tenho muita, às vezes eu tenho muita dificuldade de me rotular, sabe, assim, por exemplo, eu sou essa influenciadora, eu sou essa criadora, porque eu acho muito perigoso uma pessoa única, eu acho que esse é o meu incômodo maior hoje, hoje, né, o incômodo sobre pessoas pretas, né, para representar algo. A gente, assim, nós somos tantos, mas tantos, assim, sabe? Tem pessoas pretas de extrema excelência fazendo, criando conteúdo, debatendo, falando sobre coisas de extrema importância, inclusive falando sobre esse viés do consumo, né? Que aí pessoas falando fazendo maquiagem, falando sobre moda, somos
tantos, e às vezes não tem esse lugar ali, né, de ser visto, de poder se conectar com outras pessoas, porque simplesmente não chega, sabe? Então, assim, em alguns momentos eu tenho um pouco, sim, de dificuldade de me rotular, de poder, de entender ali que o meu lugar, sim, é um lugar que representa, e eu tenho muita gratidão por isso. Eu acho importante que eu esteja, assim, em diversos lugares, inclusive faço questão de estar em alguns lugares e levantar alguns debates, porque sim, eu acho importante que a gente precisa se conectar e entender. Mas eu acho que hoje o que nós precisamos mesmo entender é que nós não somos só esses, sabe? Existem muitas pessoas que estão aí. Existe uma galera, assim, sabe? Que está fazendo muita coisa boa. Inclusive, é importante a gente ressaltar, por exemplo, a questão de que criadores de conteúdo preto, gente, assim, a gente trabalha muito, então a gente precisa ser remunerado, né, PH? Sim, mandem jobs, mandem jobs. A gente precisa ser remunerado, é uma das questões. Agora saiu, eu não tenho dados agora, mas saiu uma pesquisa pelo Black Influence, que eles afirmam mesmo que os criadores de conteúdo eles ganham menos do que os criadores de conteúdo branco. Então, assim, por quê? Fica aí a questão, né? Por que a gente se demanda, a gente faz muito bem o nosso trabalho. Eu tenho uma rede ali que eu consigo me conectar com muitos criadores de conteúdo preto, e eles são de grande excelência, e as nossas questões são sempre as mesmas. Por que não nos contrata? Certo? Por que a gente não pode falar, por exemplo, chegar e falar hoje só apenas sobre isso? Por que a gente está sendo questionado o tempo inteiro, ou então a gente só é chamado para esse tipo de job? É legal, eu adoro ser chamada para falar sobre questões raciais, sobre feminismo negro, que é uma coisa que eu domino bastante, sobre todas as outras coisas, eu acho incrível, eu adoro, mas eu também quero ser contratada, por exemplo, quando começou a minha criação de conteúdo aqui nas redes sociais, foi por conta do meu cabelo, né? Ali, o empoderamento através da estética, que é aí onde eu me conectei com a grande maioria das pessoas que me acompanham até hoje, é por causa do meu cabelo. E mesmo com todo esse tempo ali trabalhando, criando conteúdo, de cabelo, de tudo, eu ainda não fui contratada, olha que loucura, por uma marca de cabelo, sabe? E por quê? Então a gente fica aí, né, PH, tentando entender esse lugar. A gente trouxe aqui um pouquinho, né, do que é sobre esse lugar de ser representatividade, do quanto que é importante ter essas pessoas pretas ali criando conteúdo, não só sobre questões raciais, mas sim sobre o consumo. A gente consome, a gente compra, a gente gosta de ser visto. Eu amo entrar em uma farmácia e ver um produto que é representado por uma criadora de conteúdo preta. Enfim, assim, eu acho que é um pouquinho só do que a gente, uma grande demanda, do que a gente pode continuar falando, e aí eu estou muito satisfeita. Uma coisa assim, que eu acho importante perguntar para você, Pamela, em relação... Não, é porque você falou, né, que você tem uma filha e tudo, e como você vê sua filha vivendo nessa era, tendo essas múltiplas possibilidades de criadores de conteúdos pretos na internet. Então, é engraçado que você quis perguntar sobre a minha filha, e eu fiquei o tempo todo aqui tentando te perguntar sobre você, que você vive em um ciclo totalmente diferente do meu. Porque, assim, eu digo que ali o meu ciclo, né, aquela bolha, aquela comunidade, ela é um pouco mais, bem mais madura de que a sua. Então, assim, em vez de eu vou fazer em vez de você me perguntar e eu falar sobre a minha filha, já que eu falei um pouquinho, que tu finalizasse falando hoje o que é ser representatividade dentro da sua bolha ali, de que vocês são o futuro, né? As crianças, os adolescentes e os jovens agora, você que tem aí, já tem muito tempo na casa, você que já está aí, já entende como que funcionam as ferramentas, e aí hoje eu vi você até questionando sobre outras questões lá no seu Instagram, e aí como que você consegue ver, e como que é feito esse lugar de falar sobre questões raciais para essa galera tão nova, para a gente finalizar. Beleza, então. Eu vejo como... eu até comentei aqui
baita responsabilidade e honrado até de ver que eu consigo conectar outras pessoas com idades próximas das minhas e, para além disso, consigo conectar também professores. É muito legal quando eu vejo que uma pessoa de 50 e poucos anos me manda uma mensagem, sabe? Uma senhora Nossa, uma vez me parou no shopping, e isso daí é muito legal porque eu começo a ver que tá saindo da bolha. Eu acho que estou falando só sim. com uma galera jovem, só com um ciclo, mas não, tá ultrapassando e atingindo a galera que eu também quero atingir, né? Que é a galera que vai para além do meu ciclo, além das pessoas que se pareçam comigo em termos de faixa etária e tudo, mas é bem bacana. Agora, teve uma época, né? Eu não sei quanto que eu posso falar aqui, já está acabando o tempo, mas eu tinha uma época que eu conectava muitos professores. E os professores que assistiam meus vídeos passavam para as crianças. Estourou o tempo? Beleza, está acabando. Os Gente, então beijo, beijo. é, Segue só a gente nas finalizando redes aqui. sociais. Obrigada pelo convite. E eu amei, amigo. Vamos continuar esse papo aqui fora. Beijo, beijo, Vamos beijo. continuar fora, então. É isso, deu uma cortada. Mas valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido. Sigam nas redes sociais, Cortes PH no Instagram e PH Cortes no YouTube, com S. Beleza? Beijo. Beijo. É nóis.